Sejam bem-vindos, arquitetos e designers de interiores, à série Entendendo a Iluminação. Nessa série de vídeos eu vou trazer para você temas variados da iluminação para que você possa se sentir mais seguro e confortável para fazer os seus projetos de iluminação com mais qualidade e que conquistem os seus clientes. Eu sou Amanda, sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou te apresentar como fazer um projeto de iluminação residencial através de 6 passos simples. Esse é um dos tipos de projetos de iluminação mais comuns no dia a dia do arquiteto ou designer. Quando falamos em iluminação residencial, estamos falando de apartamentos, casas e áreas comuns de condomínios, como halls de elevadores, circulações gerais e estacionamentos. Já sabemos que cada projeto específico vai demandar cuidados específicos de acordo com as necessidades do ambiente e dos usos pelas pessoas. Por isso, é preciso estar atento aos cuidados que você deve tomar em cada projeto, inclusive no de iluminação residencial. Me diz uma coisa, quantos projetos de interiores você já fez? E em quantos desses projetos de interiores você precisou fazer o projeto luminotécnico? Não sei você, mas em praticamente todos os projetos de reforma e até mesmo projetos de edificações novas que eu fiz, precisei fazer o luminotécnico desses ambientes. Considerando que, assim como eu, você também precisou fazer vários projetos de iluminação, me diz, como você se sentiu fazendo esse tipo de projeto? Foi tranquilo fazer? Ou você sentiu tantas dúvidas que ficou com medo e inseguro de entregar o projeto para o seu cliente ou de mandar esse projeto para a obra? Esse medo e essa insegurança são mais comuns do que você pode imaginar. Existem vários profissionais do mercado passando por isso. Não culpo e nem julgo nenhum desses profissionais. Eu mesma já fui essa profissional insegura dos meus projetos de iluminação. A realidade é que esse tema da iluminação não é muito falado no nosso dia a dia e, por isso, costumamos achar os seus termos técnicos mais assustadores. E é por isso que você está aqui comigo, para aprender mais sobre iluminação e acabar com esses medos e insegurança, e assim fazer projetos de iluminação que vão conquistar os seus clientes. Você já parou para pensar que ao fazer o projeto de iluminação de alto desempenho, você vai conseguir aumentar o valor do seu projeto e logo vai conseguir atrair clientes de maior ticket? Ou seja, você vai conseguir receber mais pelos seus projetos e não vai precisar ficar se atolando de projeto para conseguir pagar os boletos do mês. Dá uma olhada pela janela mais próxima que tiver aí. Quantos prédios ou casas existem ao seu redor? Você já chegou a perceber que cada um desses apartamentos e cada uma dessas casas é um potencial projeto para você? Todo e qualquer ambiente precisa ter uma iluminação que vai trazer conforto e segurança para as pessoas. Mostre para seus possíveis clientes o quanto uma iluminação bem feita muda a qualidade de um ambiente e mostre que, além de todo o projeto de reformas e marcenarias, você sabe fazer o projeto de iluminação que vai valorizar o ambiente. E é por isso que você vai agora aprender a fazer um projeto de iluminação residencial que vai te ajudar a conquistar os seus clientes. Vamos ao passo a passo simplificado do projeto de iluminação residencial. Serão apenas 6 passos simples que você pode começar a aplicar hoje mesmo nos seus projetos. O primeiro deles é o debriefing da iluminação. Quando vamos começar qualquer projeto, fazemos aquela conversa inicial com o cliente para entender as necessidades dele para os ambientes projetados. Muito provavelmente você já tem um modelo de debriefing aí. Mas quantas perguntas você faz sobre a iluminação dos ambientes? Sobre o que o cliente deseja para a iluminação? Quais os seus gostos para a iluminação daquele ambiente? Se você não faz perguntas sobre esse tema no debriefing, é muito provável que você se sinta perdido em como fazer o projeto de iluminação ideal para o ambiente e para o cliente. Portanto, anota aí essas 5 perguntinhas para você fazer para o seu cliente. Quais os tipos de uso e atividades que você vai ter nesse ambiente? Você gosta de uma iluminação mais simples ou de uma iluminação mais detalhada?
Você tem preferência pela luz branca ou a luz mais amarelada? Por mais que nós profissionais saibamos que a luz fria traz mais atenção e a luz quente traz mais relaxamento, existem pessoas que simplesmente não se sentem confortáveis com a luz quente, logo, não irão se sentir relaxados nesse ambiente. Por isso, você precisa considerar os seus gostos. Você gosta de iluminação com sanca e com pendentes? Vai colocar algum quadro ou escultura no ambiente que você precisa de uma iluminação mais especial? Essas foram somente algumas perguntas que eu uso no meu debriefing de iluminação. Você também pode pensar em mais algumas para acrescentar na sua conversa com o cliente. As respostas do seu cliente irão basear o seu projeto e o que você vai precisar atender com a iluminação. Com o debriefing do cliente bem feito, você conseguiu entender as necessidades, desejos e gostos dele. No segundo passo, iremos conhecer as necessidades lumínicas estabelecidas em normas. Como estamos falando sobre ambientes residenciais, você vai consultar a NBR 15575, a norma de desempenho. Dentro do seu texto, a norma traz o tópico de desempenho lumínico, que está dividido em duas partes, iluminação natural e iluminação artificial. Aqui vamos falar somente da iluminação artificial, mas quero deixar claro que o ideal é sempre você dar preferência para a iluminação natural e usar a iluminação artificial para o período noturno ou para complementar a luz natural quando necessário. Então, vamos para a norma para entender o que ela exige de iluminação. Na tabela E3 da norma estão os níveis de iluminância que você precisa garantir no centro do ambiente, de acordo com os seus tipos de uso. São apresentados 3 níveis de desempenho: o mínimo, que é obrigatório, o intermediário e o superior. Como eu sei que você é um profissional de excelência que está buscando fazer melhores projetos para os seus clientes, afinal de contas, projetos ruins não conquistam clientes, eu sei que você vai optar por atender pelo menos o nível intermediário de desempenho, dando até preferência pelo nível superior. Até porque, olhando na tabela, você consegue ver que não é nada de outro mundo. Por exemplo, para a sala ou quarto da residência, você precisa garantir pelo menos 150 lux para o nível intermediário e 200 lux para o nível superior. Nada demais, não é mesmo? Lembrando que esses valores devem ser medidos no centro do ambiente, a 80 centímetros do piso. Confira na tabela os valores de todos os ambientes do projeto para te orientar na fase de cálculo lumínico. O terceiro passo dessa sequência será fazer o master plan do projeto de iluminação. Amanda, o que é esse master plan? Aqui você vai analisar a planta dos ambientes, vai separar as zonas de iluminação. Por exemplo, aqui eu vou fazer a iluminação mais geral e suave. Nesses outros pontos, preciso focar um pouco mais a iluminação, pois são áreas de maior atenção do ambiente. Nessa parede, preciso colocar a iluminação balizadora. Nessa área será a luz quente, já aqui será a luz branca. E por aí vai. Esse é um processo criativo. Você pode usar a sua experiência pessoal e pode se basear em projetos de outros profissionais. Mas atenção! Nesse momento é importantíssimo você estar com o debriefing lumínico do seu lado. É nessa hora que você vai mesclar o seu conhecimento técnico com os desejos e necessidades específicos do seu cliente. Lembre-se, quem vai utilizar o ambiente é o seu cliente e não você. Portanto, tenha muita atenção nessa etapa do Master Plan. Seguindo a sequência do nosso passo a passo, chegamos na hora de calcular a iluminação. Para essa etapa, eu utilizo a simulação. O importante aqui é você ter a consciência do que influencia no comportamento da luz. No caminho entre a fonte de luz e os nossos olhos, existem muitas etapas que vão impactar na intensidade que essa luz vai chegar. Por exemplo, a quantidade de luz que vai ser emitida. Quanto mais luz emitida, mais luz chegam nas superfícies. As cores do ambiente. Cores escuras refletem menos luz que as cores claras. O ângulo de abertura do faixe de luz. Lâmpadas com ângulo aberto vão emitir luz para uma maior área, logo, uma luz mais suave. Já as lâmpadas com ângulo fechado vão emitir a luz para uma menor área, logo, uma luz mais intensa.
a distância entre a fonte de luz e os pontos que precisamos da iluminação. Quanto maior essa distância, menor será a quantidade de luz que chega lá e o formato do ambiente, ou elementos construtivos, que possam fazer uma barreira no fluxo de luz entre a fonte luminosa e os pontos de interesse da iluminação. E é por isso que eu prefiro fazer o cálculo lumínico através da simulação, porque são muitos pontos a se considerar. E com a simulação, eu consigo o resultado já com todas essas considerações. Eu não preciso ficar analisando ponto a ponto de interferência lumínica. O cálculo lumínico vai te trazer a quantidade de luz que você precisa dispor em cada zona do ambiente, de acordo com o seu planejamento lumínico feito lá no Masterplan. Com o cálculo lumínico definido, chegou a hora de definir as características de cada lâmpada do projeto. Já fizemos o zoneamento da iluminação e uma definição geral dessa iluminação no Masterplan. E já conseguimos definir quanto de luz precisamos emitir em cada área do ambiente para garantir a iluminação ideal. Agora, precisamos unir todas essas informações para chegar à definição das características das lâmpadas do projeto. Você vai analisar quais lâmpadas terão a temperatura de cor quente, neutra ou fria. Vai definir quais lâmpadas terão a função de iluminação mais geral e quais terão uma iluminação mais focada e pontual. Assim, você define se o ângulo de abertura do faixa de luz das lâmpadas será mais aberto ou mais fechado. E por último, você vai pegar os valores da luminância que você precisa dispor no ambiente ou nas zonas que você achou através do cálculo lumínico e dividir pela quantidade de lâmpadas que você deseja colocar. Mas atenção! Para que essa definição da luminância de cada lâmpada dê certo e traga um bom desempenho para o seu projeto, você precisa considerar as diferentes zonas do ambiente, suas atividades e possíveis cenários lumínicos diferentes. Por exemplo, em uma sala de estar e jantar, temos diversas possibilidades de cenário de iluminação. Uma iluminação geral do dia a dia, uma iluminação convidativa para receber amigos e familiares, uma iluminação para um jantar mais íntimo ou a iluminação para uma sessão de filme em casa. Cada um desses cenários de iluminação vai trazer características diferentes, principalmente em relação à temperatura de cor e à intensidade da luz. Por isso, na hora de calcular a iluminação e de definir as características das lâmpadas, você precisa considerar todas essas possibilidades de uso para chegar a resultados assertivos. Faça essa definição das lâmpadas com calma e atenção. Considere o seu master plan inicial, os valores do cálculo lumínico e a oferta do mercado para chegar à definição final das características das lâmpadas do projeto. Essa oferta do mercado não é nada de outro mundo. Facilmente você encontra as informações das lâmpadas em sites de lojas de construção, em sites de lojas especializadas em iluminação ou em sites de marcas de lâmpadas ou nas lojas físicas. Depois de definir as características das lâmpadas, chegou a hora de finalizar o seu projeto para enviá-lo à obra. Volte ao Master Plan para ajustar os posicionamentos e a quantidade de pontos de iluminação e para especificar em projeto as características das lâmpadas e fazer os detalhamentos de iluminação necessários, como a iluminação em sanca, a iluminação em painel ou qualquer outro detalhe de iluminação que você tenha colocado no seu projeto. Ao final desses 6 passos, o seu projeto estará pronto para ser enviado à obra. Deu para notar que o projeto de iluminação residencial não precisa ser tão complicado? É tudo uma questão de estrutura de projeto. Se você fica fazendo projeto de iluminação de qualquer jeito, é muito provável que o seu projeto tenha resultados fracos e que não agrade o seu cliente. Agora, se você segue uma estrutura bem definida de projeto, você consegue entender exatamente cada passo do projeto e consegue tomar decisões com segurança, o que vai te gerar um projeto de iluminação de alto desempenho que vai conquistar os seus clientes. Portanto, pare de ficar fazendo seus projetos de iluminação básicos que só te geram dores de cabeça e estresses com o seu cliente e passe a fazer projetos de iluminação de alto desempenho que vão conquistar os seus clientes. Você já parou para perceber
como as construtoras entregam a iluminação dos ambientes? Normalmente é com aquele ponto de luz no centro do forro do ambiente e pronto. Esse tipo de iluminação não traz conforto e nem eficiência para os ambientes. Portanto, lembre-se sempre, cada residência que tem aí ao seu redor é um potencial cliente para você abordar e convencê-lo de que você é capaz de transformar a sua residência como um projeto completo que vai desde a especificação de acabamentos e marcenarias até a iluminação transformadora de ambientes que vai conquistá-lo. Tem muita gente por aí que está entregando projeto de iluminação meia boca. Dê um passo à frente e mostre o seu potencial através da iluminação conquistadora. E aí, me diz nos comentários, você conseguiu entender os 6 passos do projeto de iluminação residencial? Comece a aplicar esses passos no seu dia a dia de projeto e veja a qualidade do seu projeto luminotécnico dar um salto. E claro, se tiver ficado alguma dúvida, me diz aí que eu te ajudo a entender melhor sobre esse tema. Aproveita para seguir o canal e ficar por dentro de mais conteúdos sobre projetos de iluminação.